Deus, mulheres de Deus na casa do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Por causa da falta da sabedoria. Deus vai, Deus sai da heremácia. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, quando eu vou para me dar para a obra, eu me dou de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo ele começa a te revelar coisas, irmão, que está nos bastidores. É o Itzabando, que é o Itzai. Na domina canto e ressaio da replácia. Glória a Deus. Ele mandou que me calamandoria céu e levar a combinai. Aí às vezes alguém vai olhar para você e vai dizer: varão, você se afastou, varão. Varão, você está diferente, né? Não. Às vezes, sabe o que é que acontece? O que mata é indiferença. O que mata, aleluia, é uma pessoa chega aqui na casa de Deus precisando de uma palavra. Enquanto eu estava ali tocando, a bateria Deus começou a me levar uma dimensão profunda sobre a vida de João. O Senhor falou: meu filho, eu estou visitando ele. Meu filho, eu estou dando estrutura para ele. Aleluia. Talvez você não entende, João. Aleluia. Mas está uma guerra travada para querer lhe tirar do caminho. Mas foi o Senhor que te trouxe. É o Senhor que vai fazer você permanecer. É o Senhor que vai te dar graça. Quem acredita, levante a mão direita. Abra a boca para dar glória. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Naamã, ele era chefe, varão. Ele era chefe do rei da Síria. A Bíblia diz que Naamã, ele era valoroso, mas era leproso. Interessante é que a Bíblia Sagrada diz, meu amor, o texto sagrado revela que uma das meninas, no capítulo 2, na verdade no capítulo 3, uma menina, ela sugeriu a esposa de Naamã, dizendo: oxalá tomara Deus que o meu Senhor estivesse perante o profeta que está em Samaria. Esta menina foi levada cativo de Israel. Ela estava em Israel. E a Bíblia Sagrada diz que ela foi levada cativa de Israel para a Síria, contra a vontade dela, contra os princípios dela. Não era da vontade dela estar naquele lugar. Não era da vontade dela. Imagine uma menina nova. Ela foi apartada de toda a sua família, de toda a sua parentela. Da mesma forma aconteceu com Daniel. Daniel, ele estava, aleluia, ele foi levado cativo de Judá para Babilônia. Não era da vontade de Daniel sair do meio da parentela dele, mas ele foi levado da onde? De Judá para Babilônia. Imagine você ser arrancado, contrariando a sua vontade, porque assim aconteceu com esta menina. O texto diz que ela foi levada de Israel para Síria. Mas ali fazia parte de um propósito ela estar naquele lugar. Olha essa. E quando eu estava lendo esta palavra, o Senhor desceu uma revelação para mim e disse: meu filho, às vezes nós devemos cumprir propósito em lugares indesejados. Não era da vontade daquela menina, não era da vontade daquela criança estar mais naquele lugar, mas ela estava cumprindo um propósito. Aleluia, eu vou desmiuçar aqui para você entender. Às vezes você está dizendo: Deus, eu não quero mais estar naquele lugar. Talvez você está dizendo: Deus, eu não quero mais estar naquela casa, eu não quero mais estar naquele povoado. Mas o Senhor está dizendo: eu te coloquei lá com o propósito. Às vezes você está dizendo: Deus, eu não quero mais estar nesse trabalho. Este trabalho está sugando a minha fé. Este trabalho está me abatendo espiritualmente. Porém, Deus te colocou
colocou lá com um propósito. Aleluia. Glórias a Deus. Glória, glória. Porque às vezes, profeta, nós queremos fugir do propósito. É assim mesmo. Às vezes nós queremos fugir daquilo que Deus ele otorgou na nossa vida. Porém a Bíblia diz que mesmo ela, varão, sendo contrariada, o texto diz que ela ainda continuou sendo canal de bênção. Aleluia. Ela poderia falar, já que Naamã me obrigou a sair da minha terra, não vou ser canal de bênção não. Porém aquela menina conseguiu compreender que nós não podemos, irmão. Se Deus ele quer que você venha ser canal de bênção na vida de alguém, seja canal de bênção na vida. Lembra que a Bíblia Sagrada vai dizer que Sírios, ele pegou, cercou Eliseu, ele estava projetando matar Eliseu, eles estavam projetando juntamente com o rei Ben-Hadad. A Bíblia diz que eles estavam projetando, aleluia, colocar um fim sobre o ministério, sobre a chamada de Eliseu. Porém a Bíblia Sagrada diz que Eliseu ele fez simplesmente uma oração e aqueles homens foram seguidos foram feridos de cegueira. O interessante é que quando aqueles homens foram feridos de cegueira, Eliseu levou ele para o acampamento novamente e disse: Deus, abra novamente os olhos dele. Mas antes de, oh glória, abrir os olhos dele, eu vou dar pão, eu vou dar água. Eliseu, ao invés de ele matar os inimigos dele, ele deu pão, ele deu água. Eliseu, ele poderia desejar a morte do inimigo dele. Eliseu poderia dizer: agora que eu tenho poder, eu vou destruir meus inimigos. O rei de Israel disse: Eliseu, deixe que eu mando o escudeiro passar a espada. Porém Eliseu disse: não, não, não. O que eu tenho para ele não é espada, é pão. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Abra a boca, meu filho, dê glórias para Glórias a Deus, aleluia. Rei da glória. Imagine aí, João. Imagine aí, varão. Glória a Deus. Alguém projetar sua morte, você tiver a oportunidade de matar uma pessoa dessa e você dá pão e água. Maravilha de Deus. Rei da glória. Porque Eliseu ele poderia matar, mas ele disse: não, Deus não me levantou para isso. Meu Deus. Aleluia. Porque Eliseu ele era um pouco diferente de Elias. Por quê? Elias, com os profetas de Baal, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele começou a orar dizendo: Deus, responde-me, Senhor, responde-me, para que eles conheçam que o Senhor é Deus. E Deus consumiu os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Porém a Bíblia Sagrada vai dizer que lá no Novo Testamento, quando Jesus ele é impedido de entrar, varão, em Samaria, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, aleluia, João, na verdade Tiago, ele disse: mestre, quer que eu faça como Elias, que eu ore e venha cair fogo do céu? Porém Jesus disse: vós não sabe de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou diferente de Elias. Elias, para provar que ele era homem de Deus, ele matou alguns profetas de Baal, ele matou algumas comitivas, mas Jesus, para provar que era homem de Deus, que era Deus encarnado, simplesmente ele se humilhou. É forte. Glória a Deus. Elias está lá no monte Carmelo, e a Bíblia diz que vai um capitão com mais 50 lá. Desce Elias. Elias disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e os 50. Será se havia necessidade, varão, de Elias fazer isso? Aí você vê que o mau exemplo de Elias, porque você vê que as pessoas só exaltam Elias, dizendo Elias era isso, Elias era aquilo, mas o mau exemplo de Elias acabou trazendo assim
algo para a vida de João e Tiago, porque ele disse assim, quer que nós venhamos fazer com esses homens que estão impedindo do Senhor entrar em Samaria, da mesma forma que fez Elias, que cai a fogo do céu? Jesus disse, eu não sou Elias, eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus estava ensinando para a igreja, que a função da igreja, Jesus disse em João 7,37, quem crê em mim, como diz as escrituras, fluirá o rio de águas vivas no teu ventre. Jesus estava dizendo, eu quero trazer vida, eu quero trazer vida abundante, eu quero trazer perdão, eu quero trazer libertação, eu quero trazer renovo. Levante a mão direita ao céu, abra a boca, dê glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ver, Marão, as pessoas pregam sobre Elias, pregam sobre Moisés, mas é difícil você ver uma pregação sobre Cristo. Porque pregar sobre Cristo é pregar sobre perdão. Pregar sobre Cristo é pregar sobre partir do pão. Pregar sobre Cristo é pregar sobre comunhão. É pregar sobre o quê? Alguém que estiver lá caído no chão, você não fazer como um sacerdote que passou direto. Você não fazer como um levita que sabia carregar a arca no ombro, mas não sabia carregar a arca no coração. Aleluia. Porém Jesus disse que veio um homem, e ele pegou, atou as feridas daquele homem que estava caído, e disse, quando eu voltar, eu te pagarei. E aquele homem era o que? Samaritano. É por isso que a parábola do bom samaritano, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Os samaritanos, eles não dialogavam com os judeus. Mas aquele samaritano, ele disse, eu vou quebrar o tabu, eu vou quebrar a religiosidade, eu vou abraçar, eu vou amar, eu vou cuidar. Levante a mão, igreja, abra a boca, dê glórias a ele aí. Rei da glória, Senhor dos exércitos. Aleluia. Sabe o que é ensinado na igreja? Sabe o que é ensinado no meio das pessoas? Não é ensinado com amor. É ensinado, se alguém da testemunha de Jeová for bater na sua porta, você tem que bater a porta na cara. É ensinado isso. É ensinado você se preparar com a palavra de Deus para querer debater. Mas às vezes alguém pode bater lá na sua porta. A Bíblia diz, todo homem esteja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. A Bíblia diz, examine tudo e retém o que é bom. Se um testemunho de Jeová, se alguém de qualquer religião bater lá na porta, vai ser recebido, porque o Evangelho é amor, irmão. O Evangelho não é ódio. Aleluia. Por isso, aleluia, levante a mão e diga glórias a Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que várias pessoas chegam até mim, pessoas, irmão. Uma jovem lá, recentemente, de um determinado lugar que eu estava, fazendo uma determinada palestra, ela falou assim, eu sou macumbeira. Eu falei, minha filha, você não é macumbeira, você é candomblessista. Ela falou, rapaz, você é um cristão diferente. Aí eu peguei na mão dela, falei assim, Jesus nos ama. Eu falei, Jesus te ama, porque Jesus não morreu só por ela, não morreu só por mim. Jesus morreu por nós. Mas o que é que a igreja faz? O que é que muitos fazem? Eu não generalizo todos. Te ama. Mas se vê, além de falar te ama, se vê uma pessoa de qualquer outra religião, começa a fazer oração, começa a fazer, tem uns que fazem até o sinal da cruz, irmão. Às vezes faz o quê? Bate a porta na cara, trata
com indiferença, mas o evangelho é amor. Uma vez uma pessoa estava toda, irmão, toda, aleluia, cheia de coisa no corpo, estava com contregum no braço, falou assim: eu posso lhe dar um abraço? Eu falei: claro que pode. Alguém olhou para mim, aleluia, com aquele olhar dizendo assim: rapaz, você vai dar um abraço? Eu falei: eu vou dar. Eu dei um abraço. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Sabe por quê? Maior é o que está com a igreja do que o que está no mundo. Mas quando se fala de maior, não é no sentido de poder, é no sentido de amar. Você vai ganhar toda a sua parentela para Jesus quando você, aleluia, começar a semear o amor. Quando você começar a semear, levante a mão e diga: eu ensaio dele. Glórias a Deus. Aí eu dei um abraço e falei assim: ó, o senhor aceita essa Bíblia aqui? Ele foi falar assim: ó, eu aceito. Não falei nada da religião dele, não falei nada da crença dele, porque nós temos que respeitar. O próprio Jesus nos ensinou, irmão, a respeitar. Jesus disse assim: ó, não andei pelos caminhos dos gentios e não entre na cidade dos samaritanos. Porque muitas vezes você vê uma pessoa, irmão, que está em determinado lugar. A igreja tem que ter a sabedoria para falar, porque com a sabedoria, irmão, você vai ganhar sua família toda para Jesus. A sabedoria daquela menina, aleluia, trouxe o bem sobre a vida de Naamã, mesmo Naamã não merecendo. Deus vai te colocar em determinados lugares que vai ser contra a tua vontade, mas Deus vai te usar como canal de bênção lá. Deus vai te usar para o nome dele ser glorificado. Levante a mão e diga glória. Deus vai te levantar como referência no meio da sua família. Deus vai te levantar como referência no meio da sua parentela. Glórias a Deus. Quem dá glória. Olha, eu fico parando para refletir. Na minha família tem milhares de cristãos, mas tudo que acontece o pessoal me liga. Tudo. Por quê? Porque eu consegui compreender o lado das pessoas. Eu pedi a Jesus: Jesus, eu quero olhar as pessoas com os teus olhos, Deus. Sabe por quê? Se você for agora lá na Sete Portas, aqui da Ban, Pela Pouca, esses lugares aí, você vai ver missionários afastados, pastores afastados, pessoas que poderiam estar na casa de Deus, irmão. E qual é a função da igreja? Não é crucificar, a função da igreja não é abater, a função da igreja, aleluia, é dizer: Jesus vai te levantar novamente, você vai viver a glória na segunda casa. Mas sabe o que acontece? Se você errar, a chaleira ferve. Verdade. Mas quem é que não tem pecado? Jesus disse o quê? Quem é que não tem pecado, faça o quê? Joga a primeira pedra. Quem é que não tem? E por que nós às vezes se exaltamos, irmão? Porque nós muitas vezes sentimos: ó, eu acho que Teclano está no pecado. Jesus me mostra, porque João 9, os discípulos começaram a orar, dizendo: mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Eles foram até Jesus, pedindo para Jesus revelar quem pecou. Ele, aquele cego de nascença, ou os pais dele? Jesus disse: não foi ele E nem os pais. nem os pais, mas foi para que manifestasse a glória de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? A igreja não tem que ir até ele, aleluia, para dizer: Jesus me mostra que está errado, Jesus me mostra que está no pecado. Não, você tem que orar pedindo: Deus, fortalece quem caiu, levanta os caídos, levanta aqueles que se afastaram, levanta aqueles que se desviaram do teu caminho. Levanta, Glória. Maravilha de Deus. Aleluia. Chegaram para mim e falaram: irmão, você não sabe da maior. Eu falei: o que foi que teve? Ah, Ciclano, um pastor famoso, um pastor caiu. Isso aconteceu lá em Sergipe. Um pastor caiu. Eu falei: é? Pronto, a gente vai para o monte.
Meia-noite a gente vai para o monte, a gente vai interceder pela vida dele. O irmão tomou um susto. Resultado, nós somos meia-noite. Eu falei, Deus, levanta o teu servo novamente. Sabe por quê? Porque enquanto o pastor está ali profetizando, a liderança está profetizando, é uma bênção. Mas vai o pastor errar, não presta, não vale nada, era engano. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a orar, Deus, levanta ele novamente, Deus, ele já levantou tantas pessoas por meio da tua palavra, levanta ele novamente. Quando demorou na faixa assim de 5 meses, eu vi ele lá no cartaz, ele que estava pensando em se matar porque a igreja tinha virado as costas para ele. Aleluia, Jesus levantou novamente e o nome do Senhor foi glorificado. Como aconteceu que o jovem que estava pregando, que o pastor Everaldo ganhou para Jesus. O jovem estava afastado da presença. Deus usou o varão e abraçou o varão no meio da multidão e fez o quê? Seu lugar não é aqui. Talvez alguém que conhecia ele disse, ih, rapaz, ali era pregador e agora se afastou. Estava no meio do paredão. Era pregador, onde está lá no meio do paredão, mas Deus ainda levanta os remanescentes para fazer a diferença. Para ao invés de apontar, pegar assim, pelo ombro e dizer, meu irmão, seu lugar é na presença de Deus, meu lugar é no altar, meu lugar é pregando a palavra, meu lugar é louvando o nome do Senhor. Rei da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Você sabia que tem pessoas aí fora, irmão, que eles sentem que não tem mais perdão para eles? Eu já conversei com milhares. Vamos, irmão, volta para Jesus. Ô, irmão, não tem mais perdão para mim não. Da mesma forma que aconteceu quando Caim matou Abel, ele disse, maior o meu pecado do que possa ser perdoado. Aí ele disse, Caim, eu vou botar um sinal sobre você, ninguém lhe toca. Aí o texto diz que Caim saiu da presença do Senhor, indo para uma cidade distante e acabou morrendo. Deus tinha feito a promessa, Deus colocou um sinal, porém era para ele permanecer. Algumas pessoas dizem que tem promessa de Deus, não Morre. mas não morre se permanecer na presença, se permanecer no altar, se permanecer mesmo com pouca força, porque Jesus falou isso, mesmo com pouca força tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem pessoas que vieram aqui esta noite, mesmo com pouca força, mesmo cansado, mesmo afadigado, mas não tem negado o nome do Senhor, não tem negado que Jesus ele faz, não tem negado que Jesus tem coisas grandes sobre a tua vida. Parece que o pastor aqui, o irmão deu um abraço nele aqui, pastor. Deu um abraço nesse jovem, que esse jovem